Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no canal. Eu quero te agradecer pela tua confiança e antes de começar, te convidar a ouvir essa mensagem com calma. Se no final ela tocar no teu coração, vou te pedir para você compartilhar com alguém. Mas se ela não fizer sentido para você nesse exato momento, e pode ser realmente ela não faça, faz o que a palavra ensina para mim e para você. Retém apenas aquilo que é bom, que vai te edificar, amém? Fica comigo até o final, porque essa reflexão carrega algo profundo, você pode crer. Eu quero começar essa reflexão, esse vídeo, né, te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é um salmo imprecatório? Já ouviu falar? Para quem caminha já há algum tempo na palavra, com certeza esse é um termo familiar. Mas eu quero me dirigir a você, que talvez seja novo na fé, ou até mesmo que já esteja caminhando no Evangelho, mas nunca tenha ouvido falar sobre esse termo. Vou te explicar rápido. O salmo imprecatório é uma oração que a gente faz a Deus a partir de uma situação de dor e de sofrimento. É quando alguém não esconde a sua indignação, a sua sensação de injustiça e clama para Deus para que Ele faça justiça contra quem o feriu. Mas veja, isso não é sobre vingança. Eu vou falar isso lá na frente, tá? Mas logo de início eu entendo que é importante ficar registrado. A Bíblia vai falar de vários salmos como esse, o Salmo 7, 35, 52, etc. Embora não sejam exclusivos de uma só pessoa, quem mais aparece fazendo esse tipo de oração é Davi. Hoje eu quero compartilhar com você um salmo imprecatório de Davi que sinceramente me causou certo desconforto. Quando eu comecei a ler o meu devocional, eu fiquei desconfortável. O tom é duro, pesado, sabe? Mas à medida que a gente vai avançando, fica claro. Esses salmos não é oração de alguém que definitivamente está confortável, mas que chegou no seu limite humano. Sabe o que é mais lindo disso tudo? Deus compreende isso perfeitamente. A gente vai ver aqui que Deus não responde Davi nesse salmo. Se você ler, você vai ver isso, né? Mas ele também não invalida a dor de Davi. Sabe por que eu digo isso? Cheguei a essa conclusão porque ele permitiu que esse salmo estivesse aqui nas escrituras para trazer para a minha vida e para a tua vida ensinamentos. Eu quero te convidar a ler os Salmos 109, versículos 1 ao 5, e te estimular a fazer esse exercício depois, ler esses salmos completos, porque ele é riquíssimo ensinamento para a gente, como toda a escritura é, amém? Versículo 1, ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se desataram lábios maldosos e fraudulentos, com mentirosa língua falam contra mim. Versículo 3, cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam, eu porém oro. Pagaram o bem com o mal, o amor com o ódio. Olha isso, irmão. Isso aqui é uma oração forte. É um salmo imprecatório. Imprecações contra os inimigos, diz aqui o título. Esses salmos começam com Davi clamando para que Deus haja em seu favor. Davi aqui não está se vitimizando, tá? Ao contrário, ele está descrevendo um cerco de palavras mentirosas, ataques injustos, ódio sem causa, como a gente leu aqui. Eu penso que o que mais doeu nele foi exatamente como ele declara. Tudo aconteceu a ele sem causa. Ele declara que amor fez o bem, mas em troca ele recebeu o quê? Hostilidade e ódio. Isso fere profundamente. Talvez nesse exato momento você se encontre como Davi, cercado de palavras, pressionados por atitudes, ferido, magoado, ferido até mesmo sem causa. Talvez você nem entenda porque quem recebeu o amor de você decidiu te retribuir com ódio, mas continua aqui que eu tenho algo a te dizer. Na medida que eu ia lendo esses salmos, me veio um exemplo à mente. Eu gosto muito de trazer exemplos, irmãos, aqui nas reflexões. Pensa na água. Eu ia lendo e pensando. A água, ela é uma substância simples. A gente aprende na escola que a composição da água é H2O, né? Pergunta até para criança, eles sabem, né? Ou seja, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A água mata a sede, limpa, refresca. Eu podia ficar falando de várias utilidades aqui da água.
E até basicamente que o meu corpo e o teu corpo é composto de aproximadamente 60% de água. Que Deus lindo! Mas olha que interessante, quando a gente resolve, com todo respeito aos profissionais, né, brincar de ser químico e acrescentar apenas um oxigênio à fórmula da água, sabe o que acontece? Ela muda, eita, de H2O ela passa a ser H2O2, ou seja, água oxigenada. Ela ainda é água, mas não é a mesma coisa. Essa água a gente não bebe, não usa para cozinhar, não mata a sede. Quando eu era criança, a água oxigenada era considerada benéfica. A gente se machucava e os pais da gente iam lá limpar a ferida da gente, né, com a água oxigenada. Eu lembro da espuma, quando o líquido batia na pele, né, no machucado inflamado, eu achava super interessante, coisa de criança, né, ver aquela espuminha. Hoje a água oxigenada nem é mais tão indicada para isso, né? A medicina avançou, mas teve um tempo que ela teve essa utilidade. E da mesma forma que ela teve bons efeitos, ela pode ser agressiva também, se ela for usada sem cuidado. Por exemplo, quer ver um exemplo? Quando a gente usa para descolorir o couro cabeludo sem a devida precaução, o que isso pode causar? Além do ressecamento, irritação e queimadura, não é? Eu já queimei o cabelo com água oxigenada, ou seja, não é só o produto, é o tempo, a forma e o propósito do uso. Isso mostra que quando a composição muda, os efeitos também mudam. E aí você vai me perguntar nesse exato momento do vídeo: Dani, o que a água oxigenada tem a ver com Davi e com o Salmo que a gente leu 109? Eu te respondo tudo. Que a minha e a tua oração também tem uma composição. Aleluia? Mas não é química, é espiritual. Quando a gente ora com verdade e quebrantamento, a gente não está falando de fórmulas humanas, mas de uma junção de fé, confiança, de entrega, de dependência e de justiça, não de vingança. Essa oração muda a atmosfera. É uma oração de entrega, sabe, irmãos? Aquela oração sem pressa, sem limite de tempo, sem restrição diante do Pai. Esse tipo de oração, irmãos, não só vai refrigerar a nossa alma, mas vai nos lavar, nos curar, nos restaurar. É uma coisa linda, irmãos. É a oração de alguém que para o mundo é visto como fraco, mas que pela lógica de Deus, posto sobre os joelhos, é forte. Porque entende que a sua fraqueza não define quem ela é. Mas revela a sua dependência a quem ela serve. Isso é tremendo. É isso que o apóstolo Paulo vai declarar lá em 2 Coríntios 12:9. O poder de Deus se aperfeiçoa na força, no braço, nos músculos, não é assim? Não. É na fraqueza. Isso é reino. É na fraqueza. E como Davi, a gente entra na presença de Deus quebrado em pedaços, como aquele bagaço da cana, sabe? Depois de ter sido espremido, você vai passando na moenda. Eu já me senti assim muitas vezes. Você já se sentiu assim? Ou tá se sentindo assim no momento? E ali numa oração que muitas vezes não é feita de palavras, mas de lágrimas, Deus trabalha. Deus vai assim acolhendo a gente, sabe? A gente entra de um jeito e sai diferente. Eu entendo Davi. Quando eu li esse salmo, eu percebi que ele não estava apresentando um modelo de oração. Como, por exemplo, Jesus ensina a gente a oração dominical, né? Do Pai Nosso. Mas ele estava manifestando uma dor profunda e pessoal, irmãos. Davi não está ensinando a gente a orar, amaldiçoando inimigos. Ele está desabafando, expondo uma ferida diante de Deus. Ele chega no versículo 24, olha o que ele declara lá no versículo 24. De tanto jejuar, os joelhos me vacilam e de magreza vai mirrando a minha carne. Davi declara que ele não estava lutando com armas carnais, humanas, mas espirituais. E isso acaba trazendo impactos para onde? Para sua carne, comprometendo até o quê? O seu físico. E é aí que mora, o cuidado que eu e você precisamos ter.
Porque dependendo do momento da nossa vida, quando a gente lê determinadas passagens bíblicas, a gente pode cair no equívoco de se identificar com uma dor e transformar o que é um desabafo numa regra ou numa experiência pessoal de um modelo de oração. Davi fala a partir do que ele sente e vive, sinceramente, irmãos. Quando a gente lê histórias de grandes homens e mulheres de Deus na Bíblia, muitas vezes o bom senso cristão, não sei se eu posso chamar assim, precisa levar a gente a ver que as nossas lutas têm peso para nós sim. Mas o que muitos desses homens passaram, talvez eu e você nem suportaríamos e nem reagiríamos da mesma forma. São relatos animadores de fé para nós, mas nós temos as nossas experiências. Por isso a gente precisa orar a partir da nossa realidade, à luz daquilo que Deus nos ensina. E não, a dor de Davi não era uma fantasia. Davi não era um conspiracionista, tá na moda agora, né, falar sobre isso. Não era um simples perseguido. A Bíblia reconhece que existem perseguições reais, irmãos. Eu falo isso porque em determinados momentos da vida a gente acaba fazendo acréscimos à nossa oração. Isso é um perigo, isso é um alerta para mim e para a tua vida. Mesmo quando a gente pede a Deus para não ser governado pelas nossas emoções, a gente convive com elas. A gente é humano, a gente não é estátua. O problema da gente não é sentir. O problema é deixar, é permitir que as emoções governem o nosso modo de agir, até o que sai da nossa boca, as nossas orações. Isso é uma luta diária, porque a gente está falando da nossa humanidade. Da carne no sentido bíblico, que precisa ser submetida todos os dias ao Espírito. Ai de nós, irmãos, a gente alimentar nossa carne, misericórdia. E eu faço aqui uma observação importante, eu estou falando a partir de uma perspectiva espiritual e bíblica. Amém, irmãos? Não é psicológica, não. Sabe, eu estou falando isso que eu entendo que é importante, não porque eu desconsidero a psicologia, mas porque eu não tenho uma habilitação técnica para seguir por esse caminho, tudo bem? Falar sobre emoções, sobre sentimentos, tá? Então, assim, sem perceber, a gente, se não cuidar, começa a colocar temperos na nossa oração. Mágoa, raiva, amargura, sentimento de abandono, desejo de vingança. Davi não está numa posição de vitimismo, ele está vivendo a dor, mas aqui que está o perigo. Ira disfarçada de espiritualidade. Não estou dizendo que ele fez isso não, tá? Não foi dessa forma. A palavra é clara. Que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Está lá em Tiago 1, versículo 20. Deus orienta a gente a não se vingar, mas esperar quem? Ele, nele. Orações que a gente faz com tom vingativo não gera resposta pelas mãos de Deus, irmãos. Mas são usadas como explosivos nas mãos do diabo. Sabe o que eu penso ser mais profundo nesse cenário? Davi podia ter executado o juízo, mas ele escolhe entregar as causas dele nas mãos de quem? De Deus. Apesar de tudo que fizeram contra ele, Davi escolhe orar, e isso nos leva a uma pergunta, a mim e a você. Sendo quem Davi era, com a posição e os recursos que ele tinha, ele não poderia executar o juízo contra os seus inimigos? Humanamente, sim. Mas o ponto não é o que ele podia fazer, mas o que ele escolheu não fazer. Meu Jesus, isso é profundo, um grande ensinamento. Às vezes você também pode ter meios, provas, condições de se defender ou expor, mas decide fazer exatamente como Davi, levar a tua dor para quem? Para o justo juiz. Esse que não se corrompe, não torce o direito do justo, não negocia princípios, principalmente não se deixa escarnecer. Glória a Deus. Queridos, quando eu falo aqui sobre inimigos, eu não estou dizendo que parte de nós ficar colecionando desafetos e inimizades, não. Não. Muitas vezes as pessoas simplesmente não conseguem viver em paz nem com elas mesmas.
e acabam colocando a gente no meio do conflito e da guerra delas. Isso tem fundo espiritual? Tem, mas também tem carne. Que existem alguns por aí, se não for pela graça de Deus, vivem procurando guerra com o outro. É ofício, irmãos, é trabalho. Eu vou pegar um pouco mais pesado, mas na graça. Muitas vezes a gente lida com pessoas feridas, sabe? Amarguradas, insatisfeitas com a própria vida. Pessoas que, por não encontrarem razões para sorrir, tentam apagar o sorriso dos outros. Não é sobre nós, é sobre a dor que elas carregam. Essas pessoas não precisam de confronto, mas de um encontro. Elas precisam conhecer o amor transformador de Jesus, que cura o coração, que restaura a alegria, que devolve o sentido da vida. Mas elas precisam querer. Por isso que eu entendo que, apesar da dor de Davi, o caminho não é a retaliação, mas a oração. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. A gente não erra orando e expondo a nossa dor. E até mesmo a nossa indignação para Deus. A gente erra quando a gente passa a querer ocupar o lugar de Deus no trato com essas pessoas. A gente erra quando a nossa oração sai do lugar da justiça e entra no lugar da vingança. Quando ela muda de composição. Quando ela deixa de ser H2O e vira H2O2. Ainda parece espiritual, né? Mas não mata a sede, não cura, deixa marcas. A água oxigenada não escolhe seu destino. Quem decide somos nós. Assim também é a oração. Você pode deve levar a sua oração a Deus. Só não pode usar Deus para justificar sua dor. Na cruz, Jesus tinha toda a razão para uma oração imprecatória. Mas o que ele escolhe dizer, irmãos? Pai, perdoa-lhes. Isso não é injustiça, é justiça entregue ao Pai. Cuidado com o oxigênio a mais na sua oração. Ah, Dani, mas é só um átomo, sim. Mas a gente viu que altera a composição. Não tenta repetir a história de Davi, porque ele foi um homem que enfrentou, seguiu o seu caminho, com aquilo que Deus permitiu para ele. Seja você, observe, aprenda, seja edificado pelo exemplo de Deus que está deixado, está disponível para a gente aqui ó, na palavra. Com a mesma certeza, declara como Davi fez no versículo 26 desse salmo: socorre-me, Senhor Deus meu. Fiquem confundidos os que se levantam contra mim. Que as nossas orações, irmãos, permaneçam simples, puras e entregues ao justo juiz. Que mesmo feridos a gente não mude a nossa composição da oração espiritual. Eu desejo que Deus abençoe sua vida, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Amém? Uma ótima semana para você com a presença do Espírito Santo. Amém?